Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e, como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de hoje encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz assim: e busquei entre eles um homem. Quando a Bíblia fala homem, também se refere a homem e mulher, que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha, perante mim, por essa terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor, as consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Nossa, irmãos e irmãs, que palavra forte é essa de hoje? E sabe que essa palavra aqui, ela é muito verdadeira mesmo e acontece nas nossas vidas. Porque o Senhor falou que ele olhou e não viu ninguém na brecha, nem um homem, nem uma mulher. Ele não viu ninguém ali intercedendo, buscando a ele, tampando os muros, tampando as brechas. E então, como não aconteceu isso, como não tinha ninguém, então olha só o que aconteceu. Por isso ele derramou a sua indignação e o fogo do seu furor e consumiu. Ele fez com que os caminhos recaíssem sobre as suas cabeças. Irmãos, é muito perigoso quando nós abrimos brechas, começamos a abrir muitas brechas nas nossas vidas e não nos arrependemos das coisas erradas que nós cometemos, que nós fazemos, e não nos colocamos ali em oração. Sabia, irmãos, que muitas vezes o Senhor, ele levanta dentro de uma família, ele levanta uma coluna. O que é uma coluna, pastor? É uma pessoa que se levanta como coluna espiritual dentro de uma casa. Tem que ter, em uma família, tem que ter uma intercessora, um intercessor, alguém que realmente se coloque na brecha pela sua casa, pela sua família. Hoje em dia é muito importante, porque principalmente nos dias que se chama hoje, as pessoas, irmãos, estão numa apostasia muito grande. As pessoas estão olhando muito para as coisas mundanas. Até as pessoas, pastora, você está falando dessas pessoas do mundo? Não, eu estou falando das pessoas da igreja. As pessoas que estão na igreja, muitas vezes, estão frias dentro da própria igreja. Estão longe do caminho do Senhor, mas estão indo para a igreja. Isso que é interessante. Eles vão assistir o culto, depois que assistem o culto, vão embora. Aí começa lá fora, quando sai da igreja, é uma vida secular normal. Não ora, não jejua, não lê a palavra. São poucos aqueles que se colocam e se entregam na presença de Deus. Os jovens estão assim, buscando muitas coisas desse mundo, principalmente os jovens. Então, o que tem que ser? O que tem que acontecer nas famílias? O Senhor tem que levantar uma coluna. O Senhor tem que levantar uma pessoa. E aquela pessoa tem que fazer a diferença naquele lugar. Essa pessoa tem que realmente colocar nas costas a carga. Tem que colocar nas costas a carga. Tem que realmente se colocar na brecha. Mas só que tem uma coisa aqui, irmãos, eu vou explicar um princípio para vocês aqui. Ninguém pode se colocar na brecha, né, pela sua própria vontade e pelo seu próprio querer. Você tem que fazer uma oração a Deus. Pastora, como que eu posso me colocar na brecha? Você tem que orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero me colocar na brecha pela minha casa, pela minha família. Tô vendo, Pai, que tá tendo um esfriamento espiritual dentro da minha casa. Tô vendo até que as pessoas assim estão muito voltadas às coisas desse mundo. E eu quero, Senhor, eu quero orar para que o Senhor venha alcançar ali a minha família, para que a minha família não venha se perder. Aí o que você tem que fazer? Você diz assim: Senhor, eu não posso me colocar por mim mesma na brecha, mas o Senhor, Pai, o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, pode me lançar. Então me lança nessa brecha. E daí você começa a fazer uma campanha. Faça uma campanha na sua casa, uma campanha de jejum e oração, e uma campanha mesmo que você se entregue em oração, jejum, estudo da palavra, e coloca toda a tua família. Ora, nem que seja uma meia hora, 40 minutos,
Ora pela tua casa, ora pelo teu esposo, ora pela tua família. Os homens oram pela esposa, oram pelos filhos. Ore se você tem filhos adolescentes, ore muito pelos adolescentes. Os adolescentes estão precisando muito de oração nos dias de hoje. Ore pelas crianças, para que Deus dê livramento para as crianças, para que as crianças desde pequenininho já possam ficar ouvindo ali a semente do Evangelho. Que a semente do Evangelho venha realmente brotar no coraçãozinho das crianças. Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensina o teu filho. Ensina, a Bíblia manda ensinar as crianças no caminho que devem andar. Mesmo que venha envelhecer, jamais se esquecerá desse caminho. Jamais vai esquecer, porque a semente vai estar plantada dentro do coraçãozinho das crianças. As crianças, os adolescentes precisam muito de Jesus. E nós estamos num tempo de apostasia. Nós estamos naquele tempo que a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriaria. E está havendo um esfriamento. Mas se tiver esse esfriamento na terra e não tiver ninguém que se levante, aí fica difícil. Mas se tiver uma pessoa na brecha, se essa pessoa se colocar na brecha pela sua casa, pela sua família, como uma intercessora, orando, clamando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai estar revestindo a sua casa de oração, vai estar revestindo a sua família de oração. E vai acontecer o quê? Vai acontecer que os teus filhos, a tua família vai ficar protegida como se fosse um arco de fogo ao redor do teu marido, um arco de fogo ao redor dos teus filhos, um arco de fogo ao redor da tua casa. O inimigo não vai, ele vai tentar entrar, e quando ele tentar entrar, as brechas vão estar fechadas. Por mais que a tua família esteja fraca, por mais que eles estejam fracos, por mais que eles não estejam buscando, você estando buscando por eles, você está protegendo a tua casa e a tua família. E depois você começa a clamar: Senhor, eu quero que eles se fortifiquem, eu quero que eles fiquem fortes. Começa a clamar para o Senhor e eles vão começar a sentir a presença de Deus. Eles vão começar a sentir vontade mais de ir para a igreja. E ali os jovens vão se convertendo, ali a família vai se convertendo. E ali Deus vai ordenando a bênção, Deus vai ordenando a vitória sobre aquela casa, sobre aquele lugar. Irmãos, nós temos que pedir que o Senhor coloque anjos na nossa porta para estar ali guerreando em nosso favor. Sabia? Satanás, ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele entra numa casa, ele devasta, ele acaba com tudo. Mas quando tem um servo de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que se coloca, se lança na brecha, não tem destruição, não tem destruição. Mas agora, se a casa está totalmente desprovida de oração, de jejum, de estudo da palavra, não tem ninguém na brecha. Ali o inimigo, ele olha, vê que aquela família está desprotegida. E ele entra, e ele devasta a família. Ele entra, irmão, prejudica a saúde das pessoas, tem problema no relacionamento, tem problema financeiro, trava tudo a parte financeira, acaba com as pessoas. Mas quando ele vai entrar, ele sabe que tem uma pessoa ali na brecha. E a palavra de Deus é hoje. De hoje é assim, a palavra de Deus que Deus está falando hoje é essa. Ezequiel 22:30, que diz assim: E busquei dentre eles um homem pode ser uma mulher, que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Então o Senhor vai olhar lá dos altos céus e ele vai ver que tem uma pessoa tampando a brecha. Tem uma pessoa tampando o muro. E essa pessoa é você. Essa pessoa sou eu. E o Senhor, ele não vai derramar a sua indignação. O Senhor não vai permitir que seja destruído. O Senhor, ele vai abençoar. Em vez de destruição, em vez de calamidades acontecendo na tua vida, sabe o que vai acontecer?
Deus vai ordenar a bênção, Deus vai ordenar a vitória. E as pessoas ao teu redor não vão entender, nossa, tá todo mundo passando luta, passando dificuldade, mas eu olho para tua casa, nossa, eu olho para tua família e eu vejo assim, tantas bênçãos, como que tá vindo tantas bênçãos na tua casa, como que tá vindo tantas bênçãos na tua família, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que está se colocando na brecha, e essa pessoa é eu e você. Vamos se colocar na brecha? Vamos proteger nossos filhos? Vamos proteger a nossa casa? Amém, Jesus? Glória a Deus! Se você gostou desta palavra e essa palavra encheu teu coração e você refletiu de realmente eu vou me colocar na brecha pela minha casa e minha família. Então se inscreva nesse canal, ative ali o sininho de notificações e entregue-se esta palavra e divulgue essa palavra para mais pessoas. Então vamos estar orando agora? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, é verdade, Pai, nós precisamos nos colocar mais na brecha, porque, Pai, o inimigo, ele não está brincando, Senhor, e ele veio mesmo para matar, roubar e destruir, para destruir os nossos lares, destruir as nossas casas, e ele, nos tempos de hoje, o inimigo realmente, Satanás, está tentando destruir as famílias, mas, Senhor, que eu possa me posicionar, Senhor. Que as pessoas possam se posicionar. Se posicione pela sua casa, se posicione pela sua família, se posicione pelos seus filhos, pelos seus netos, se você que tem neto, se posicione pelas crianças da tua casa, pelo seu esposo. Faça ali uma oração pelo seu esposo, se coloque na brecha por ele. E Deus vai ordenar a bênção. Nessa casa não vai ter destruição, nessa casa vai ter bênção, nessa casa vai ter fartura, nessa casa o Senhor vai ordenar a bênção e a vitória para todos sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus, glória a Deus.